Bíblia é um livro que se prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. A palavra de Deus. Na realidade é sempre um grande prazer estar aqui, né? Eu sei que eu estou um pouco aqui no sol, mas é aquela coisa que eu tenho dito sempre aos irmãos. Há vezes que nós temos algumas coisas no coração para poder pregar, para poder dizer aos irmãos que às vezes eu não sinto o arder do sol, porque a preocupação que a gente tem de poder pregar, de poder ensinar a palavra de Deus nos faz suportar isso aqui. Acredito que mesmo Jesus, se tivesse aqui, ele faria o mesmo. Eu acredito que Jesus pregava bastante ao ar livre, e não podemos dizer que Jesus, em todos os momentos, Jesus só controlava o clima. Não. Jesus sabia o propósito pela qual ele veio nessa terra. O propósito que ele tinha, acredito que Jesus enfrentava várias tempestades. Nós tivemos até tempestades Jesus a enfrentar no mar. Muitas circunstâncias controversas invadiram o ministério de Jesus, mas ainda assim não impediram a proclamação do evangelho. Porque Jesus sabia qual era o propósito dele. Sim, nós vamos ter sombra, mas nós temos que suportar isso aqui e não podemos deixar de pregar a palavra por causa de ficar aqui no sol. Bem, acredito que Deus está a ver isso e Ele vai nos recompensar um dia. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu tenho uma preocupação muito grande para falar com os irmãos. E eu acredito que o que eu vou começar a pregar no dia de hoje aqui, talvez eu não vou terminar, porque é muita coisa. Vou começar uma parte e nós vamos seguir sequencialmente, se Deus nos der a graça de podermos então continuar. Mas esse é o meu propósito, de continuar. Eu quero falar sobre o cristão e a bruxaria. Por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso, queridos irmãos, porque eu sinto que é uma grande preocupação da nossa parte. E parece que esses assuntos não são mais tocados. E o que acontece? Entre nós tem pessoas que estão passando muitas dificuldades. E o que acontece é que essas pessoas não estão a encontrar respostas. Essas pessoas não estão a encontrar respostas voltado em como eles, como cristãos, devem se posicionar nesse assunto de bruxaria. Vou falar isso, queridos irmãos, acredito que muitas coisas que eu vou falar aqui não é novidade, porque nós vivemos em Cabinda. E todos nós que estamos aqui nesse lugar, nós sabemos que nossas famílias têm bruxos, têm feiticeiros. Nós não estamos aqui com o propósito de acusar pessoas, dizer aquele é feiticeiro, como fazem em outros lugares, não. Mas nós queremos ser sinceros. Se você for sincero, você sabe que na tua família tem lá, pode ser que você não conheça, pode ser que você não saiba, mas normalmente nas famílias tem isso. Nós aqui, a bruxaria desceu no nível de tradição. É uma tradição ter bruxo na família. É uma tradição ter pessoas com pacto com o diabo dentro de uma família. E só que muita gente tem passado dificuldade voltado a isso, muita gente tem passado problemas sérios voltado a isso. E nós de igreja não podemos nos calar. Nós temos que falar alguma coisa. Mesmo aqui tem irmãos que passam dificuldade voltado à questão de bruxaria, porque ele ouviu que lamararam lá no avô dele. E ele se pergunta, será que como cristão que eu sou agora, como filho de Deus que eu sou agora, será que o bruxo vai me matar? Será que aquele bruxo lá na minha família, eu já sou cristão, já sou filho de Deus. Como filho de Deus, o Espírito Santo vive dentro de mim. Uma vez que o Espírito Santo vive dentro de mim, será que aquele bruxo ali da família que já matou muita gente, será que um dia pode me matar também? Será que esse bruxo vai fazer? Qual é a minha posição diante disso? Então existe uma preocupação. E eu, há um tempo, eu estava analisando essa situação e eu pude sentir, se Deus estava a partilhar comigo o que vocês sentem, e eu pude sentir que muita gente está mesmo preocupada com isso. Mas às vezes as pessoas não expressam. E às vezes nós só viemos num culto, damos ali uma linguagem, você é crente, você é crente, você é crente, você é crente, você é crente. E, infelizmente, as pessoas não estão bem assentadas nesse assunto. Então, que Deus nos dê a graça de podermos falar aqui disso no dia de hoje. Amém? Bem, para você que tem imaginário que vão te matar naquele tio aí, aquele feiticeiro ali da tua família, eu lhe convido a participar nos cultos durante esses dias aqui, né? E nós vamos partilhar isso. Bem, eu quero ser sincero aqui em algo. Nós não vou repetir o que eu disse aqui há pouco tempo, nós não acusamos aqui pessoas de bruxo na família, né? Não acusamos, não fazemos isso, como fazem em outro lugar, ou teu avô, ou teu primo. Nós só deixamos consciente daquilo que é. Eu acredito que alguns bruxos da família também já se revelam já, é ou não é? Tem alguns que já se mostram mesmo, já se mostram. Uma outra coisa que eu não falei nessa minha introdução, é uma preocupação que eu sinto, uma outra preocupação que eu tenho.
Irmão, nós somos cristãos. Nós somos, sim. Mas eu não sei se no meio de nós pode ter também um feiticeiro. Quer dizer, o estranho é que normalmente, não naquele tempo ali da Fala dos Campeões, quando aquelas pessoas eram feiticeiros, vinham orar conosco, o que acontecia é que depois de ouvir a palavra, eles vinham se declarar. Eles diziam, eu sou bruxo, eu sou feiticeiro, eu ando voar. E nós orávamos por aquela pessoa e fazíamos libertação. Mas acontece que muito tempo nunca mais ouvi ninguém. Nunca mais vi, pelo menos alguém vir dizer, olha, eu ando sentir que eu à noite ando voar. Eu ando sentir que eu ando se encontrar com o meu avô. E eu não sei. Eu quero dizer para você, irmão, se você é feiticeiro, sei que é difícil falar isso, né? Se você é feiticeiro e você está entre nós, você pode até tentar se esconder, mas no final é perdição. E tem aqueles feiticeiros que vão em uma igreja para poder destruir o pastor, para poder destruir o líder. Essas histórias todas que nós temos ouvido ali, claro, existe. Meninas que são do diabo, das trevas, e fazem tudo para tentar destruir o pastor. Fazem tudo. É uma grande maldição você procurar mesmo um servo de Deus para poder destruir. E tem meninas que ele mesmo prazer dele só cair com o servo de Deus, só cair com o pregador. Ele não quer naquele irmão que nunca pregou. É mesmo só pregador que ele quer. É mesmo só pastor. Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. Se você tentar desafiar conosco, você vai entender que nós não lutamos com nossa força. É Deus que nos capacita. Amém? Não fica nervoso, irmão. Só está na introdução. Fica nervoso. Então já vai cara, está assim um pouco sério. O texto que nós lemos fala de uma situação que estava a acontecer. Samaria foi sitiada por um rei. O rei da Síria tomou controle dessa situação. E acontece que quando o rei da Síria tomou conta desta cidade aqui, subjugou o povo desta cidade, não havia como haver entradas e saídas dos artigos, quer dizer que por causa de eles estarem aprisionados pelo inimigo, então houve uma grande fome, uma terrível fome, uma fome daqueles difícil, fome mesmo de verdade. Não é aquele tipo de fome que nós às vezes passamos, mas é uma fome muito alta. Até o ponto no verso número 27, a Bíblia diz aqui, 29. Até o ponto de algumas pessoas, está escrito aqui, cozemos, pois, o meu filho e comemos. O que aconteceu? Por causa da fome que estava acontecendo, por causa da situação tão terrível que estava acontecendo de fome, duas mamás decidiram fazer um trato, fazer um combino, né? Decidiram, então, combinar-se e fazer alguma coisa. Uma vez que estamos com fome, muita fome aqui, olha, se nós ficarmos assim, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, se queremos fazer, vamos fazer um contrato. Nós vamos comer, em primeiro lugar, o meu filho, entre as duas, uma delas já dizer, em primeiro lugar comemos o meu filho, e amanhã então vamos comer o teu filho. Eles fizeram o trato, esse é o trato que eles fizeram, se combinaram duas senhoras. O que aconteceu? Verso 27, 29, Bíblia diz, cozemos, pois, o meu filho, e comemos. O que eles fizeram? Pegaram a criança, vocês cortaram por meio pescoço, mataram e meteram na panela, cozinharam pessoa e comeram pessoa. Está aqui na Bíblia. Comeram. E ela diz aqui, mas dizendo-lhe eu outro dia, dá o teu filho para que comamos. Ela escondeu. Bem, comemos hoje, comeram o filho da outra. No dia seguinte, a fome vem de novo. Então, o contrato ainda estava a funcionar. Nesse momento, o que devia acontecer é que tinham que comer o filho da outra pelo contrato que eles fizeram. Amém? Quer dizer que por meio desse contrato aqui, quando em primeiro lugar comer o filho da outra, ficou a dívida do outro lado. O outro lado tinha que cumprir para que houvesse então um equilíbrio entre as partes. Tá? Entre as partes. Nós sabemos que dentro de um contrato existe deveres, existem obrigações. Tá, né? Então, eles comeram. No dia seguinte, a outra também tinha que dar o filho para poder comer. E o que aconteceu? A outra começou então a negar. Começou a negar. Quer dizer que ela não quis cumprir aquilo que decidiram. Então, por causa disso, houve uma grande discussão. Houve uma grande briga. Começaram a brigar, por quê? Porque eles queriam comer uma pessoa. Queriam alimentar-se, queriam matar uma outra pessoa. Então, começaram a discutir. Começaram a discutir por quê? Porque antes desse dia,
haviam comido o filho da outra. Então, a discussão foi tão grande que a Bíblia diz, no verso 26, vou recuar, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acorde-me, ó rei. Deixa eu ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele, ó rei, meu senhor, me ajuda. Ele respondeu, se o Senhor, Deus, não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? 28. Mas qual é o seu problema? O rei aqui pergunta então, você quer me ajudar? Qual é realmente o teu problema? Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Aqui nós temos aqui um problema, uma situação que provocou toda aquela briga, toda aquela discussão. Qual é o seu problema? Ela respondeu, outro dia, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o seu. Problema, né? Está aqui. Fizeram o contrato, mas a outra pessoa não quis cumprir. 29. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela. Mas ela o escondeu. Escondeu o seu filho para não comerem. Verso 30. Ao ouvir isto, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. O rei, quando ouve essa situação, rasga as suas vestes como sinal de tristeza. A atitude do rei aqui deve ser encarada com muita seriedade. Deve ser levada em consideração. Porque o rei, queridos irmãos, não rasgou as vestes por rasgar. Ele entendeu que aquilo é algo muito errado. Em Deuteronômio 28, nós lemos que uma das maldições que seria lançado se o povo não obedecesse a Deus é que eles iriam chegar no nível de comer até os seus próprios filhos. Então nós podemos entender que a maldição também é sinal de ausência de Deus. Quer dizer, o que estava acontecendo aqui é porque o pecado estava ali. Alguma coisa estava ali e Deus não estava nessa situação, porque isso é um sinal do abandono divino. Amém? E, irmão, nós podemos ver isso aqui de modo físico, de modo físico, de modo literário, mas isso tem acontecido entre nós de maneira espiritual. De maneira espiritual, claro, que algumas circunstâncias que o objetivo pela qual, o contexto que fez com que isso acontecesse naquele tempo não é o mesmo contexto que envolve as nossas histórias, o que acontece na bruxaria no seio das nossas famílias. Aqui aconteceu no físico, mas para nós acontece no sentido espiritual da coisa. Bem, os irmãos podem tentar perguntar, então qual é o contexto que cerca essa questão da bruxaria nas nossas famílias? De, por exemplo, aquela família vão matar alguém de outra família e depois vai arrestar de outra família, tem que dar outra família. De onde surgiu isso, irmão? Isso seria muito difícil nós respondermos. Porque isso surgiu há muito, muito tempo. Nem nós não existíamos, nem nossos pais não existiam, nem vovôs existiam. São coisas que surgiram há muito tempo. E o mais estranho é que essa coisa de contratos aqui de bruxaria, de poder comer sem pessoa noturnamente, está passando de geração a geração. De geração a geração. Parece até, bem, por um tempo eu pensava que essas coisas estavam a diminuir, porque nossas famílias, nós estávamos a estudar bastante, estávamos a viajar bastante, estávamos a ler Bíblia. Mas pelas circunstâncias que têm acontecido, eu estou a entender que essas coisas nem vão parar na nossa geração. Nem vai parar na nossa geração. Nem vai parar na nossa geração. E isso é errado, é pecado. Irmão, ser feiticeiro é pecado.
É pecado. E uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, quando se prega o verdadeiro evangelho, irmão, quando se prega, se você tem sentido aquelas coisas ali de voar, de atacar, ou você já matou alguém, irmão, você tem que se arrepender. Você não pode ficar ali como se fosse que nada aconteceu, porque ninguém te viu, Deus te viu. Amém. E para nós aqui em Cabinda, essas coisas, muitas dessas coisas estão no nível de tradição. Irmão, quando a bruxaria desce no nível de tradição, sabe o que acontece? Aquilo é aceito normalmente, parece ser algo normal. Quer dizer, nós deixamos de encarar aquilo como algo errado. Como algo errado. Então eles levam aquilo no nível de tradição. Ou para ser chefe da família tem que ser bruxo. Quem que disse? Você acha que um crente cheio de espírito não pode ser chefe da família? E nós também cristãos pensamos assim, nós não podemos ser chefe da família, porque ser chefe da família tem que ser feiticeiro. É assim, né? Só tem que ser feiticeiro, né? Para ser chefe da família. Ou que ele chame de chefe da família, não sei como é que eu posso dizer isso. Tem que ser feiticeiro. Nós achamos que para ser coordenador do bairro tem que ser feiticeiro. Mas, por exemplo, se te pega você como crente, você vai ser coordenador do bairro. Mano, mexe Casimiro. Você vai ser coordenador do bairro, você conhece a Bíblia. É uma oportunidade de você fazer uma reunião, convidar todos do bairro e pregar o evangelho. Mas nós entendemos que não para ser coordenador do bairro tem que ser feiticeiro. E até nós, os cristãos, temos que começar a pensar que a bruxaria está acima das coisas de Deus, está acima do ser do cristão. Irmão, não está acima do cristão. Eu ando contar para vocês que um dos meus avós, grande feiticeiro na minha família. Bem, eu não sabia, só descobri quando ele morreu. Irmão, uma vez eu estava a pregar, estava a falar de inferno. Naquele eu até nem sabia que ele era aquilo ali. Ele estava a falar de inferno, vovô estava tremendo na cadeira. Eu tive que parar, assustei, mas vovô está tremendo assim por quê? Tremer de verdade. Depois, descobrimos. Sabe como é que foi? Sabe como é que chegou a beira da morte dele? Eles têm aquele costume de matar. Chega na altura de matar, não está conseguindo dar filho. Caiu de noite, nós estamos assim com ele. Ele está olhando na parede, a pessoa estava indo buscar. Nós não estamos a ver nada. Irmão, nós também acreditamos que feiticeiro pode se converter. Acreditamos, eu não é. Acreditamos. Eu tive uma experiência, acredito, foi nos anos 2010 ou 2011. 2010 ou 2011, ou 2012, alguma coisa assim, muito tempo. Nós fomos pregar, nós fomos numa casa para poder orar. Entrando dentro daquela casa, nós começamos a orar na sala, e de repente alguém teve uma visão, disse que nós temos que entrar no quarto para orar, porque tem alguém aí. Ninguém tinha nos dito, nós não sabíamos, como assim? Não, tem alguém ali. A pessoa falou assim, tem alguém ali. Disse, mas pegou, te chamei a senhora. Será que nesse quarto tem alguém? A senhora disse, sim, tem alguém. Como assim? Não, tem alguém ali. Ele é o nosso, acho que é o pai, alguma coisa, o avô deles. Ele é feiticeiro. E nós nunca mais lhe ligamos. Eu entrei naquele quarto, irmão. Aquele quarto, estava as janelas, tinham pregado assim tábuas na janela. Cheira mal. Eu era um mais velho, já um velho, estava apodrecendo na cama. Porque ele, descobriram que na família é bruxo, então ele abandonaram. Fazia tudo na cama. Aquele quarto estava cheirado mal. E o senhor já não tinha fala. Nós entramos lá e perguntei, o senhor, ele consegue falar? Porque não consegue falar, ele já não fala, só faz gestos. Daí então começamos a pregar, já que ele ouviu, começamos a pregar o evangelho, pregamos o evangelho. Dizemos, vovô, nós estamos aqui porque Jesus te ama, nós não sabemos que dia que o vovô vai ir, vai partir, mas Jesus te ama, Jesus morreu por ti na cruz de Calvário, e o pecado. Bom, pregamos, introduzimos a graça, disse, vovô, você está entendendo o evangelho? Será que você está me ouvindo o que eu estou a falar? Será que você quer entregar a tua vida para Jesus? Fazendo um gesto ali. O vovô fez um gesto. Eu disse, vovô, tem mesmo certeza do que você vai falar? Fez um gesto de novo. Eu disse, tá bom, vamos orar para que Deus possa te perdoar, e quando você ir, se você adiantar de nós, vamos nos ver lá no céu. Só passou um dia. Foi no domingo, passou segunda-feira, terça-feira morreu. E eu acredito, irmão, que se a pessoa se arrepende de verdade, ele vai no céu. Seja verdadeiro arrependimento, né?
Então, meu irmão, você que é feiticeiro, se você é feiticeiro, os irmãos estão rindo, é verdade, irmão. Você não poderia, é pecado isso. Não se gostava de atacar fornicação, atacar outros pecados. Feitiço, ser feiticeiro também é pecado. Então, se você é feiticeiro, você tem que se arrepender. Amém? Então, essas coisas, da maneira que aconteceu aqui, em nossas famílias, eles falam bastante dessa coisa, dessa questão de contrato. Isso desceu ao nível tradicional, que é o nível que a coisa se torna mais difícil de combater, e nós sabemos que até os nossos governantes, né, quase que não se metem nisso, são os sacerdotes tradicionais ou as pessoas que devem se meter, essas pessoas da tradição que devem se meter nisso. E essas pessoas que devem se meter nisso, muitos deles também são feiticeiros, são bruxos. Então a coisa, ao invés de se destruir essa situação só aumenta, só cresce. Só cresce, agora já ensinam jovens bruxaria, já ensinam crianças bruxaria. Eu tenho um primo desde pequeno, me ensinaram bruxaria, desde pequeno assim. Me ensinaram bruxaria desde pequeno. Isso é triste. Você não sabe se o teu filho está ensinando bruxaria. Pior vocês, papá que nunca oraram. Porque eu tenho dito, irmão, para ter filho é necessário nós atingirmos vários tipos de maturidade. Você tem que ter dinheiro, tem que ter uma estabilidade, tem que ter maturidade psicológica, tem que ter maturidade espiritual também. Quando a Bíblia diz para alguém casar, a Bíblia diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher. Homem ali significa alguém maduro. Aí não é questão não está falando da pessoa no sentido de ser o ser masculino, não, mas a pessoa tem que ser homem, tem que ter maturidade. E para ter filho, quando você vai ter filho, você tem que que orar pelo teu filho. Você não sabe onde o filho come, o que ele vai, quais são os amigos dele. E nós estamos sob alegre ter filho, boa neném, nunca orou pelo filho. E começa a ensinar bruxaria. E você sabe por que muitos vovôs ensinam bruxaria por que muitos avós ensinam bruxaria nos netos? É para eles terem acesso, a porta de entrada nesta família. Porque aqui em Cabinda nós sabemos que um pai não pode eliminar diretamente o seu filho. Por exemplo, eu tenho meu filho, se por exemplo eu sou bruxo, eu não sou, graças a Deus, eu quero eliminar meu filho. Eu não posso eliminar o meu filho. Mas o meu tio ou o meu irmão pode. Quer dizer que o sobrinho, como é que é? O tio pode no sobrinho. Mas eu, o pai, não posso. Mas eu, o pai, posso se o filho do meu filho assinar. Eu não temos que contar coisas que eu ouvi não sei aonde, coisas que acontecem e é assim. É por isso que eles colocam em cada barriga, em cada pelo menos uma pessoa, para que aquela pessoa seja acesso. Eu tenho um primo que aconteceu isso, queria matar o pai dele. O jovem não entendia ainda que é bruxo. Não entendia. Ele levava naquele mundo, ele estava a pensar que só está a passear. Quando ele deram o documento, assina o teu pai. E são os pais do pai dele que lhe deram o documento para assinar. Oh, meu pai, sim, teu pai tem que ir. E ele ficou a dormir 2 dias. Quando acordou, vistas bem vermelhas. Ele só disse: eu quero me contar com 2 pessoas, são aquelas pessoas que estavam lá. Ele, meu primo, até que morreu, não viu o nosso avô. A outra coisa é nossa tradição aqui em Cabinda. Nossa tradição também é uma tradição muito estranha. Jovens, meus irmãos, eu não sei se tem aqui aqueles jovens que dizem: não, nós temos que fazer essa pista porque o bico é esse. Eu não consigo entender que tipo de crente que nós temos hoje, que tipo de cristão que estamos sempre na igreja, mas você aceita meter essas coisas de cada tinta. Mas sabe de onde é que surgiu isso? Temos pessoas cheias nas igrejas evangélicas, nas igrejas pentecostais, estamos cheios, mas ainda somos escravos dessas tradições. E se te perguntarem por que eu não meti pessoa em cada tinta, por que eu meti tua filha em cada tinta, vai dizer: não, o culibito biquis. É mesmo só essa explicação, é mesmo só isso. Os passados é que deixaram assim. Você já perguntou o que aconteceu para eles fazerem isso? Irmão, vocês sabem que aqui no passado era tiso, né? Era tiso. Eu acho que já não é, né? O que você acha? Acho que já não é, não é? No tiso, já não é o maior centro de bruxaria, né? Não se fala mais muito daquilo ali. Parece que a tradição aí está perder peso. Sabe como é que foi para o tiso surgir? Aquele tiso ali. Sabe como é que foi para aquilo surgir? Para aquele centro surgir? Tem um senhor que era o primeiro fundador daquilo aí, chamado Matias Nkonko. É de onde vem esse nome aí, tiso.
vocês precisarem averiguar isso, eu vou vos dar jornal que tem tudo isso. Matismo Conco, naquela altura ali, segundo os relatos das pessoas que comentam as histórias de Cabinda, eles dizem que naquele tempo aqui em Cabinda havia muitas coisas, espíritos maus a circularem de um lado a outro, espíritos maus, e quando pessoas iam à pesca, não tinha, dificilmente eles alcançavam resultados. E quando havia chuvas, muitas casas eram destruídas, quer dizer, eles entendiam aquilo como muitas pragas. Então esse mais velho, Matismo Conco, procura então maior o monte aqui, o central aqui da cidade, então funda esse centro para ver se lutasse contra tudo isso que acontecia. Por isso que o nome lá do Tiso provém desse nome, Matismo Conco. Então ele deu esse nome. Então, pronto, criou aquilo. Mas só que segundo os relatos das pessoas que contam aquilo, dizem que ele não durou muito tempo, morreu. Surgiu um outro sacerdote tradicional, chamado Macaia Mavaba. Depois, Vaba Timacala. Depois, Titula Tiluemba. Depois surgiu o Tibo Conco, vocês conhecem muito bem. Vocês têm dúvida disso, vão lá no Tiso, tem uma escola lá chamada, está escrito Tibo Conco. Já viram aquilo, né? Tem uma escola aí. O Tibo Conco morreu, acho que morreu quando eu tinha talvez 4 anos, alguma coisa assim. Tibo Conco foi ele o grande criador da maior parte das tradições que existem hoje em Cabinda. E mesmo essa questão de entrar em cada tinta. Só que quando ele começa a ditar, quando ele começa a pedir que as pessoas que têm dificuldade na lavra, terem a produção da pesca e as casas tinham dificuldade quando caía chuva, quando ele começa a pedir para essas pessoas irem lá no Tiso e fazer uma certa tradição, ele notou que muita gente estava aderindo àquilo. Então muita gente foi aderindo. Então isso permitiu um crescimento daquele lugar como maior centro de puxaria. Eles chamam maior centro de tradição, né? Eles chamam de tradição. Então, a nomeação daquele pessoal, que reinava ali no Tiso, que também era chamado de rei, era Antomassi, que eles chamavam tipo sacerdote tradicional. Então, eles recebiam aquilo que o povo passava, recebiam as dificuldades do povo e faziam a tradição. Segundo eles, tem lá um demônio ou uma sereia chamada sereia Luzunzi, que significa espírito protetor do Tiso. Então, eles usavam essas forças, né, para poder, então, acalmar as dificuldades que as pessoas foram tendo. E muita gente foi aderindo. Então, a província ficou marcada por um lugar de muita tradição. Que quase, começamos a ter uma mentalidade meio estranha naquele tempo. Naquele tempo nós sabíamos. Se você não entrou em cada tinta, engravidar a irmã, ou ainda está no Tiso. Se você varia à noite, está varia riqueza. Nós sabíamos de tudo isso. E nós sabíamos que quando nós temos problemas, nós temos que bater zimbal. Bater prego lá no Zimbondé, lá no Tiso. Quer dizer que havia espécie de uma mentalidade voltado a questões das trevas, uma mentalidade do povo aqui. Nós estamos aqui agora no século XXI, nós estamos no ano 2023, quase não se ouve muito essas coisas, mas os irmãos de 90 sabem disso. Vocês do ano 2000 que não sabem o que significa bifesquel, vocês não sabem, essas coisas vocês tipo, nunca ouviram muito. Só te perguntar o que significa bifesquel, você não sabe. Bifesquel. Mas Mateus, bifesquel é o quê? Tá vendo? Se você encontra todo mundo a partir do ano 1999, né? Você pergunta sobre bifesquel é o quê? Não sabe. Então, muitas das coisas que eu estou aqui a dizer, muitos de vocês não sabem, né? Mas é verdade. Mas você sabia primeiro naquele tempo, quando diziam não pode varrer à noite, está varrer riqueza. Você se lembra daquele tempo ali, né? Você se lembra daquele tempo quando diziam, se você engravidar não tem cada tinta, vai ter que dançar no Tiso. E sabe como é que faziam aquelas danças ali? Ir mesmo lá dançar, bailar, no meio dos sacerdotes tradicionais, sem roupa. Assim vão receber perdão. E muitas outras coisas que aconteciam no passado, o primeiro filho deve enterrar lá da casa, lá de qualquer, muitas coisas que havia aqui, em Cabinda. Vocês sabem que depois do Tibo Conco morrer, veio o Vicente Manguebel, né? Vicente Manguebel morreu recentemente e tem um outro sacerdote tradicional que colocaram lá. Depois, então, eles criaram um grupo deles chamado os Bacamas. Vocês conhecem os Bacamas? Aí, o que aconteceu? A tradição chegou até o ponto de ter um certo lugar, como é que eu posso dizer? Influenciar até algumas atividades do governo. Vocês sabiam, aqui em Cabinda, não se considerava nada que o governo construía personagem.
sem buscar os homens lá do Tiso, sem os bacamas descerem. Principalmente essas coisas, as estradas, uma coisa que tinha um grande impacto para a sociedade, como é que se diz? É consagração ou dedicação? Como é que é? Na inauguração, melhor, na inauguração, tinha que ter sacerdotes tradicionais. E quando vinha grandes entidades de fora, o primeiro lugar que tinha que pisar no Tiso. Chica da Silva, quando veio, passou onde? E normalmente os governadores, ao entrar aqui em Cabinda, um dos primeiros lugares que devem pisar, não sei se ainda continuou, devem pisar no Tiso. Por causa da reverência ao lugar. Então, eu acho que eles criaram os primeiros bacamas que tem cabeça aí no Tiso, que tem cabeça aí na Nissa. Aquele todas as cabeças ali, Mabobolo, Mampanda, Chilama, Tona Boa, Mbenjemes, Duenjemes, Macaia Maconecó, Mbevo Lumana, Ntendequele, Mpenje Foca Nungoi, Macaia Maconecó Nungoi. Todos aqueles domes, estavam aquelas cabeças lá na Nissa, aí que está o coisa, o MPLA, o coisa, o partido, viam aquelas cabeças todas, sim. E mais dos primeiros reflexos daqueles que as grandes entidades de Cabinda. Como é que eu memorizei isso? Pronto. Quer a explicação? Mas é isso que eu te disse. Depois de ouvir pregação, vai começa a ouvir pregação. Tá ouvindo pregação, vai pensar, é mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso. Vai ver. E é taxativamente isso. Então a cidade de Cabinda era assim. A cidade de Cabinda era assim. Era assim. E essas coisas, irmão, devem acabar. Essas coisas, se dizer deve acabar, acredito que pode não acabar taxativamente como tal. Mas se o cristianismo está a crescer aqui, se é realmente o cristão que nós estamos a ser, se é realmente filho de Deus que nós estamos a ser, nós temos que combater contra essas coisas. Nós temos que combater contra a bruxaria. Temos que combater contra isso. Amém? Irmão, bruxaria existe. E eu não estou a falar isso no sentido de vos dar, vos amedrontar, mas existe. E você tem que saber se posicionar diante disso. Eu, pelo menos, depois vamos mostrar isso biblicamente, vamos mostrar versículos bíblicos. Eu, pelo menos, eu não creio que um cristão pode ele matar um bruxo. Por exemplo, tipo bruxo. Bem, eu creio que o cristão pode ele matar fisicamente, né? Alguém, por exemplo, fisicamente me pega e me matou. Matar assim pode. Mas ele também lá no canto dele, nas obras maquiavélicas, também lá, noturnamente, me matou, eu, e morri. Com toda a luta que o povo de Israel passou, irmão, se isso fosse possível, o povo de Israel ia fazer isso. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum homem de Deus que um bruxo fez isso. Bem, morreu, morte natural, lhe mataram. Sim, perseguição vamos ter. Ataque das trevas vamos ter. Não estou dizendo que não vamos ter ataque. Vamos ter ataque, você vai sentir aperto, você vai sentir tipo te amarrar um bocado, aquela coisa. Você vai, isso tudo vamos sentir. Mas nós vamos ter que lutar contra isso. Mas te matar, babomio, te matarem. Isso não vai acontecer. E eu tenho dito aqui nessa igreja, nenhum feiticeiro tem direito de matar a ovelha aqui. Aqui nessa igreja, desde que você colocou teus pés aqui, mesmo teus buchos lá da frente, mesmo se é teu pai, não tem direito de te matar. Então você não está numa igreja que brinca de ser igreja. Eu só te perguntar, mas agora naquela igreja eu vi que mataram pastor naqueles feiticeiros ali. Mataram pastor. Esse pastor, irmão, você não pode dizer que todo mundo é pastor, porque tem título de pastor. Não, nosso problema é que quando vê alguém vestiu bem, está pregando, é pastor. Quem te disse? Tem pessoas com o nome de pastor que são feiticeiros. Então você se atrapalha. É pastor. Você também está, é pastor. Não. É pastor feiticeiro, pá. Espero que não tenha nenhum dos meus amigos pastor que seja feiticeiro. Espero que não seja. Mas feiticeiro, às vezes, você nem imagina que ele é feiticeiro. Irmão, feiticeiro se esconde. Estava um dos pecados mesmo, estava pecado oculto que deve se pregar, é feitiçaria. Que não esconder bem. Esconder bem. Quando eu dormia com alguém, olha, irmão, acho que dormia 10 anos, não vi descobrir que ele era bruxo. Mas era bruxo. E eu ia me perguntar, se eles podem nos ensinar a história de bruxaria, por que não me ensinaram a bruxaria? O que eles não me ensinaram? Já que não dormir junto, vai me ensinar a bruxaria. Uma vez agarraram um bruxo. Essas coisas de família. Agarraram, descobriram. Então todo mundo vai fugir de dormir com ele em casa. Ele é feiticeiro. Ele traz ela aqui, vamos dormir junto. Entramos lá no quarto, meti ele de gelo, vamos orar. Oramos, dormimos junto, não me tornou bruxo.
Mas é quem quer sentir medo do outro? Esse cristianismo medroso que vocês têm. Você é crente, mas você que tem medo de bruxo, sentir medo, você está sentindo medo do bruxo. Mas quando a Bíblia diz maior está em nós, significa que maior está mesmo em nós, irmão. Nós temos um cristianismo contrário. Tem um pastor, tem um bruxo, estava perseguindo muito a mãe dele, a mãe. Estava perseguindo tanto. Achou, descobriu, não sei se teve uma visão ou como é que alguma coisa que ele teve, que o senhor é bruxo. Então foi ele procurar. O nome do bruxo era Titi. Titi, você está perseguindo minha mãe. Pastor conversou com ele assim, está perseguindo minha mãe. Se estou perseguindo tua mãe, está perseguindo minha mãe. Se diz, a partir de hoje, a luta que você tem contra a minha mãe, com a minha mãe e comigo, é eu e você. O bruxo não demorou muito tempo, morreu. Um outro pastor, na igreja, tinha um jovem, bruxo, queria lhe envenenar. Ele pediu água, tiraram um bidão de água, lhe deram, que às vezes pessoas que envenenam, pessoas sabem, pessoas estão ao nosso lado. Pegou água, mandaram lá o veneno. Quando ele pega, ele sentiu alguma coisa, tremeu assim nas mãos, sentiu alguma coisa. E quando ele olha, porque ele estava embaixo, o jovem estava, Simão não olha assim, o jovem estava ali olhando, quer dizer, estava assim, tipo atento, a controlar como é que ele vai beber. Então ele descobriu, esse deu o veneno. E naquele momento ele sentiu uma paz, parece que Deus lhe dizendo, ora essa água e bebe. Não estou te falando nada de fazer isso, hein? Isso é experiência, irmão, não é doutrina. E nós, às vezes, é assim que é, né? Pentecostalismo assim, né? Ouvir chato também, vou fazer. Nós pegamos a experiência e transformamos em doutrina. É por isso que hoje as pessoas acham que unção é só cair. Se não te empurrar, unção. Se não te empurrar, então não tem unção. Por quê? Assiste muito bem rindo. Tá? Eles acham que do jeito que ele faz, é assim que funciona. Então, o pastor ele começou a beber água, começou a olhar lá em cima. No mesmo instante que ele estava a beber água, o homem caiu lá do prédio até embaixo, morreu. Isso não são coisas de outra geração, é da nossa geração. Isso é só para vocês que não achar que os bruxos estão acima de nós, para ver se você muda esse conceito. Então, essa questão existe nas nossas famílias até hoje. Existe nas nossas famílias. Muito de nós estamos aqui, temos pais, às vezes, feiticeiros, bruxos, feiticeiros. Como é que é? Tios, feiticeiros, pessoas feiticeiras, e que às vezes já eliminaram pessoas, já eliminaram. Então, irá chegar um momento que eles podem pensar em entregar você, ou te entregar, né? Pode chegar um momento agora. O mais estranho é que quando eles entregam alguém daquele nível, por exemplo, se alguém que tinha muito dinheiro, na outra família deve entregar também alguém que tem muito dinheiro, né? Para equivaler o que eles fazem de maneira noturna. Mas se chegar em determinado momento e te entregar e você é crente, irmão, tem que orar. Não tem que orar. Você não está falando amém. Eu sozinho falando amém. Amém. Não tem que orar. Tem que orar. Amém, irmãos? Deus vai nos dar graça para vencer tudo isso. Deus vai nos conceder graça. Há vezes que nós nessa luta contra tudo isso, contra todo esse projeto maligno, contra toda essa coisa que acontece no mundo da bruxaria, nosso problema é que nós lutamos mal. Nós guerreamos mal, nós não sabemos lutar contra isso. Depois nós às vezes ficamos frustrados, dá vontade também de agarrar, porque quando você descobre muito tempo, alguém te amarrou e você não estava a trabalhar porque te amarraram, e você descobriu. Você pode ficar chateado e lá agarrar o mais velho, corta a cabeça. Corta a cabeça dele. Agora, irmão, qual é o mandamento bíblico diante disso? Nós temos que lembrar sempre o que a Bíblia diz. E nós como crentes, mesmo quando estamos no caminho do pecado, não vi versículo. Você está aí, versículo está a vir. Versículo, você está a ver. Estás aí fazendo, mas o versículo está a vir. E você não pode ignorar os versículos que vêm na mente. Não ignore, é Deus falando contigo. Quer dizer que os verdadeiros cristãos, podem até certo sentido aceitar sofrer sem pecar. Em que sentido? No sentido de que você está sendo muito perseguido por essa pessoa, muito perseguido. Mas não usamos vias que não são ideais para vencermos isso.
Temos a obrigação de continuar a usar a Bíblia em tudo que nós fazemos. Amém, irmãos? Sim. Eu sei que é difícil, mas é assim que tem que ser. E é assim que nós vamos continuar. Saiba lutar. Tem um trecho muito importante lá na oração do modelo de oração, Pai Nosso. Que nós vamos chamar a oração do Pai Nosso. Modelo de oração, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes atacamos a direita, a esquerda, você está atacando, já está atacando, você deve estar sabendo que está atacando aqui. Nós atacamos a direita, a esquerda, a maldição, queimamos. Oração de lançar fogo hoje. Eu acredito que a maneira certa pela qual nós devemos orar, claro, nós podemos às vezes expulsar essas coisas, independentemente das circunstâncias, principalmente quando o demônio se manifesta, né? Manifestou-se um demônio, tá assim, agora não estou a ver nada, aí é muito complicado. Existe uma maneira ideal de nós orarmos contra isso. Irmão, nós vamos orar do jeito que está lá no modelo de oração do Pai Nosso. Senhor, livra-nos do mal. Sabe por quê? Você não é maior do que Deus. Deus conhece todos que estão tentando te atacar. Deus conhece cada pessoa, cada pessoa da tua família, Deus conhece. Então você ora e diz, Senhor, livra-me do mal, livra-me disso, livra-me, Senhor, livra-me. Senhor, eu estou sentindo que parece que minha vida está presa em algum lugar. Tentando bloquear um pouco algumas coisas da minha vida em algum lugar. Senhor, livra-me deste mal. E você tenha fé, espera em Deus. E você descansa. Amém? Muita gente, por não saber lutar contra as forças que contra a bruxaria, passa muita dificuldade, sofre bastante. Tem alguns que vão nos quimbandeiro, vai buscar um vovô, um quimbandeiro. Bem, quimbandeiro também é feiticeiro, mas claro, no outro nível, né? Mas ele também estão no mesmo reino, todos eles são das trevas. Né? Estão nas trevas. E os quimbandeiros, quer dizer, irmão, são uma classe de homens das trevas mais sábios. Quer dizer, sábio não posso usar sábio. São astutos. Astúcia, né? Porque sabedoria não é ligada ao mal. Astúcia é espécie de uma sabedoria ligada ao mal, mas não posso usar sabedoria. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Só estou a usar um termo, mas para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero falar. Estou a usar um termo que não devia ser, mas para vos passar a ideia daquilo que eu quero falar. Astúcia é como se fosse sabedoria para o mal. Portanto, não é sabedoria. Não é sabedoria. Então, porque eles parecem tão inocentes, parece que vão resolver o problema aí na família. Parece que chega lá para colocar, para descobrir aquela coisa toda, mas eles deixam um conflito extremo nas famílias. Um conflito difícil nas famílias. E alguns vão em nome da libertação, uma espécie de libertar, mas eu acredito que essa maneira deles parecer que estão a libertar a pessoa, de qualquer forma eles tinham um proveito. Um proveito que muitos de nós não apanhamos linha. Vocês não sabem que não, eu fui liberto, eu fui nas casas escuras e eu fui liberto. Mas você não sabe qual é o proveito que ele tirou. Qual é o proveito? No passado nós dizíamos assim, para tentar explicar isso, nós dizíamos que o diabo, ou esse pessoal ali, podem, em certo sentido, te trazer a espécie de uma libertação de um lado, mas vão te aprisionar no outro lado. É a espécie de uma astúcia que eles fazem. Está a sentir? Então, a te libertar, porque o único que liberta é Deus. O único libertador que pode libertar alguém das forças das trevas e essas coisas todas ali, quer dizer, a verdadeira libertação é Deus, sim. A verdadeira libertação, estamos a falar da libertação completa, estamos a falar da libertação da nossa alma. Você pode estar perguntando, e aqueles jovens ali, que daquela vez foi ameaçar aquele feiticeiro ali com katana? Porque acontece, né? Você descobre que tem um feiticeiro na família, está te atacando, então você pega uma katana nova e você vai na casa dele, você lá ameaça. E a partir daquele dia o feiticeiro diz, não, você já está livre. E é aquela coisa que eu estou dizendo. Se ele é mesmo feiticeiro, ele pode, em certo sentido, trazer espécie de uma libertação de um lado, mas vai atacar do outro lado. Nós temos que saber lutar. Temos que nos posicionar para que possamos vencer. Amém. Nós temos que saber que a oração do justo pode muito seus efeitos. Nós temos que orar pelas nossas famílias. Temos que guerrear.
De saber guerrear. Você quando vai numa guerra, numa batalha, te dá uma arma, você não fica só contente porque tem arma. Tem arma, não, você tem que saber em que momento você vai disparar, onde disparar, tem que procurar estudar qual é a estratégia do inimigo, como tem que disparar, como que eu tenho que usar a minha arma com eficiência. Agora nós, não, logo que descobrimos que somos crentes, atacamos a direita e a esquerda. E não queremos aprender como guerrear. Ora sempre, Senhor, livra-me de todo mal. Ora sempre, ora sempre. E nós nos próximos dias iremos dar mais bases bíblicas aqui, voltado a como nós temos que nos posicionar. Irmão, eu vou vos contar uma história para caminhar no fim. Duas histórias que eu vou contar para vocês, só para vocês levarem esse assunto um pouco mais sério. Eu cheguei de acompanhar a aflição de um senhor que tinha morrido porque estava sendo atacado pela bruxaria. Era muita aflição, eu naquela altura era bebê, era um tio meu. Era uma aflição, era bebê, né? Pequenino assim, pequenino, né? Aquele senhor foi muito perseguido. Ele estudou em Cuba, depois de vir, o plano era lhe matarem. Ele que tinha que ir. E lhe meteram uma praga noturna, estava uma doença noturna, estava perna de gato, noturnamente, e ele tinha uma dor de estômago terrível, ao ponto de mais velho se lançar no chão e chorar. Ele não sabia que estava sob o projeto maligno. E afinal de contas, não era uma pessoa distante, era o pai e filho que estava a fazer isso. Eu me lembro que uma vez ele me convida para ajudar a tirar a roupa dele, mudar de casa. Quando eu peguei num filho que havia a roupa dele, não, ele primeiro pegou no filho que havia a roupa, ele sentiu aquilo tremeu nas mãos. Foi aí onde eu descobri que ele afinal, depois de um tempo, deu conta que ele estava sendo atacado pelas obras da bruxaria. Porque ele me disse assim, não vou falar aquele nome ali da coisa, né? Aquele nome daquele há muito tempo, vocês não vão querer começar a usar aquele nome. Vou usar Mavamba, mas não foi Mavamba que ele usou. Mavamba, olha, pega... pega essa roupa que está aí nesse filho, porque eu estou sentindo que aí tem alguma coisa que fizeram contra mim. Ele disse-me assim, aí tem alguma coisa que fizeram contra mim. E eu fui, peguei aquilo e lhe entreguei. Mas ele sentiu, quando ele pegou a mão, tremeu. Olha, aquele senhor sofreu bastante. Se eu fosse cristão, poderia ao menos ajudá-lo. Mas eu não conhecia ainda as coisas de Deus. Sofreu bastante. Levaram no hospital, nem conseguiam mais encontrar veias para poder lhe dar a injeção. O hospital tiveram que voltar em casa. E começaram a lhe atender em casa. E quando foi no hospital, acabou por morrer. Passou acho que meio de 10 anos, 15 anos, descobre quais são as pessoas que fizeram isso. Aqui desse lado da Bencô, esses irmãos que vivem da Bencô sabem disso, aqui desse lado da Bencô. Uma vez houve uma atividade ali, acho que foi nos anos 2010 ou 2011, alguma coisa assim. Esses anos aqui nós vimos muita coisa na vida, era muito concentrado. E nós passávamos, havia uma reunião. Tinha a pessoa da família, tinha ali uns senhores que bandeiro. Olha, descobriram uma senhora que estava afinal que ia matar a filha. Disseram, senhor, tens que libertar a tua filha, porque a tua filha, o teu plano é ela morrer às 12 horas. Tens que libertar a tua filha. A senhora disse, não, eu não sou feiticeiro. Vão buscar panelas noturnas da senhora. Buscaram tudo e meteram. Disseram, senhor, esse pau ali que está amarrado, esse pau ali, quer dizer, isso que eles fazem, eles representam pessoas com objeto e quando bloqueiam, é da maneira que eles fazem noturnamente. Desamarra esse pau ali, para só desamarrar a tua filha. A senhora estava doente, dentro de uma casa, fora a reunião, bem doente, à beira da morte. Então, a senhora foi brincando. Senhora, o plano que você fizesse, ela tem que morrer até 12 horas. Então, não pode dar 12 horas, senão ela vai morrer. A senhora brincando. Quando deu 11 horas e 30, quando deu 11 horas e 40, quando deu 11 horas e 55, até pessoas de lado, vizinhos, que estavam naquela atividade, começaram a chorar. Eu acho que o Manamilo estava naquele dia lá. Começaram a chorar, até pessoas do bairro. Quando deu 12 horas em ponto, a senhora começou a desamarrar. As pessoas que estavam organizando aquela reunião disseram, você não precisa fazer isso, vamos buscar a senhora que está aí dentro para vocês chorar porque ela morreu. Era um tipo brincadeira. Nós vimos, foram tirar a senhora já morta, a levar na casa mortuária e depois para irem enterrar. Essas coisas existem. Essas coisas existem. É por isso, irmão, nós temos muitas vantagens em ser cristão. Muitas vantagens.
Quando você foi salvo, Deus investiu bastante. E Deus não te salvou no sentido que te tirou no reino das trevas e te deixou amarrado. Te deixou amarrado, como fazem em outras igrejas. Em outras igrejas, tipo, quando você aceita Jesus, tem que te levar no encontro de libertação, né? Tipo, o combate espiritual é assim. Você entrega a tua vida a Jesus, depois de entregar a tua vida a Jesus, depois tem que te levar mais no culto de libertação, porque eles acreditam que a salvação não é suficiente para libertar o homem. Até que ele mais lá te levar no culto de libertação. Isso não é bíblico. Agora eu que aceito Jesus na igreja evangélica, ele me levar no culto de libertação, tem demônio? Até muitos que não participaram nesse culto, tem melhor cristianismo que aqueles que participaram nesse culto. E depois de eles levaram naquele culto para lhe sujarem. Salvação em pacote completo. Quando Deus te resgatou, Ele te resgatou. É porque as pessoas têm um conceito muito raso, muito baixo sobre a salvação. É por isso que quando eu estou explicando sobre a salvação, eu gosto de usar São João 1,12. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação é o poder de Deus é o poder que nos torna, é o poder de Deus. Como é que é? É o poder que nos torna filhos de Deus. Zacarías disse isso. O Senhor nos suscitou uma grande e poderosa salvação. Agora nós temos salvação como não, eu sou moçado. Escolha. Eu sou moraçado. Entenda a salvação como algo normal. Eu acredito que Deus investiu bastante para a nossa salvação. E se eu sou salvo, irmão, se eu sou salvo, bruxo não vai me matar. E eu ando a dizer, queridos irmãos, quando eu morrer, eu ando a avisar. Você tem muitos testemunhos aqui que vão acompanhar. Bem, eu acredito que há alguns que vão morrer aqui antes de nós, ou pode ser, eu não acredito que eu vou morrer depois de todos vocês, irmão. Acredito que eu vou morrer antes de alguns, e alguns vão morrer depois de mim. E é assim que acontece a vida, né? Uns vão, outros deixam os outros, e depois também outros vão, deixam os outros, e é assim que acontece. Então, quando eu morrer, eu tenho dito, quando eu morrer, eu não quero ouvir. Ou porque está me procurando, alguém me matou, ou porque alguém matou me procurar por nossas famílias assim. Quando alguém morrer, sempre andar. Porque o bruxo não vai me matar, eu vou morrer no tempo que Deus decretar que é o momento da minha morte, ali vou morrer, na paz do Senhor. O bruxo não vai me matar. E o bruxo não vai te matar também. Não, tá lá mesmo é fraco, não vai te matar. Amém. Então, eu estou a falar disso aqui, vou falando disso alguns dias aqui, por causa disso, toda coisa que tem acontecido em nossas famílias, tudo isso que tem acontecido, e nós vamos nos posicionar. Convido você a participar frequentemente aqui, nos dias que a gente Deus nos dê graça de podermos partilhar aqui isso, e Deus vai nos ajudar a nos posicionar diante disso. Vamos falar daquelas coisas também que você está a precisar, que nós precisamos falar para você saber então como tem que se posicionar. Amém? Nós vamos ficar aqui por hoje, mas nós vamos continuar. Vocês estão a sentir que tem uma sequência, né? Estão a sentir tipo não acabou. É mesmo assim. Tipo quem está a assistir uma espécie de uma série. Tipo você vê, tipo, termina numa parte que está a te dizer, vem mais. Quer dizer, tens que assistir de novo. Então, é assim. Nós vamos continuar. Nós vamos orar, queridos irmãos. Eu gostaria que vocês ficassem em pé por um tempo.